Fala galera, estamos de volta. Agora a gente vai estudar um pouquinho sobre a estrutura interna do planeta. No primeiro vídeo, né, dessa nova temática, a gente viu o processo de formação do planeta, citamos aí a teoria, né, do Big Bang, que é uma das teorias mais aceitas, é a principal teoria entre, né, a comunidade científica. Não é um consenso, mas é a teoria mais difundida, mais divulgada, tá? Falamos um pouquinho da importância, né, da formação da atmosfera primitiva para o processo de esfriamento da camada, de acelerar, né, o processo de esfriamento da camada externa da Terra e formando, né, a parte sólida, a litosfera, a esfera das rochas e toda a interação, né, a presença do acúmulo de água na crosta, né, que a solidificação permitiu e, consequentemente, a relação com a vida, né? Então a gente fez essa relação entre os subsistemas do planeta. Agora a gente vai estudar a estrutura interna do planeta. Aí você deve estar se perguntando, Rômulo, aqui, assim, algum ser humano já chegou, né, a um interior muito, né, profundo da Terra? Não chegou. Existem até relatos lá no livro dos recordes, lá no Guinness Book, que tem lá na Rússia, né, um grupo de indivíduos tá fazendo um processo de perfuração que já chegou a ultrapassar 11 quilômetros, né, da crosta. Aí você fala, Rômulo, mas isso é muita coisa? Muita coisa, coisa pra caramba, né? Por que eles estão fazendo isso? Eu não faço a menor ideia por que eles estão fazendo isso. O fato que eles estão fazendo lá. Mas o que interessa pra gente é que se a gente pegar a crosta terrestre, ela chega a ter 70 quilômetros, né, de espessura na crosta continental. Algumas porções oceânicas, né, algumas porções da crosta oceânica, não chega a 5 quilômetros, né, de espessura. Então isso é extremamente intrigante. O que acontece? Os cientistas, né, eles passam a analisar através, obviamente, por alta tecnologia, equipamentos extremamente modernos, eles conseguem entender as ondas sísmicas, né, as suas velocidades, a sua dinâmica, e com isso eles conseguem perceber que existem camadas de maior movimentação, camadas de menor movimentação, e você relaciona essa maior movimentação e menor movimentação também, né, às diferenças de temperatura, às diferenças de pressão. Então, dentro desses estudos extremamente complexos, né, riquíssimos, nós temos essa apresentação sobre a estrutura interna do planeta. De forma didática, a estrutura interna do planeta é dividida em algumas camadas, né? Então você sempre aprende na escola crosta, manto e núcleo. É uma classificação muito simples, né? Muito simplista aí, mas que dá conta, né? Que dá conta, a gente vai aprofundar um pouquinho, certo? É bom sempre lembrar que existem as classificações físicas do interior do planeta, das camadas do interior do planeta, pegando aspectos físicos, pontos de análise, né, físicas, e existem também as classificações químicas, tá? Eu vou apresentar para vocês de uma forma integrada, tá bom? Então, essas imagens aqui, essas tabelinhas, elas buscam apresentar algumas informações importantes, né, sobre as características, sobre as constituições, sobre a dinâmica das camadas internas do planeta. Mas, como vocês sabem, que eu gosto de fazer do meu jeito, dar os meus pitacos aqui, eu preparei para vocês essa imagem aqui, ó, que eu gosto de sempre produzir nas minhas aulas sobre isso, que tenta buscar um pouquinho, né, as características da estrutura interna do planeta, para a gente começar a trabalhar. Tá? Depois a gente volta naquela imagem que eu mostrei para vocês, com aqueles quadros, com aquelas tabelas, com aquela imagem bonita, né? Não tão bonita como o meu desenho, mas também bonita, para a gente poder ver se está tudo entendido, se dá. Acho que vai ficar mais fácil, né? Vamos aqui, mas sei lá, vamos fazer do meu jeito. Deixa eu cortar aqui, deixa eu fazer dessa forma aqui, que eu acho que vai, para eu ampliar um pouquinho, que eu acho que vai facilitar a sua visualização. Você já entendeu que a gente está no tópico 1, né? Esse tópico 1 a gente vai falar sobre a estrutura interna do planeta. Então tá tranquilo de você entender isso, só para eu conseguir ampliar aqui a imagem. Só um pouquinho que tá o programa um pouco pesado. Show de bola. Show de bola. Deixa eu só achar um espaçozinho para botar meu rostinho lindo, que eu acho que vai ficar bacana. Vamos lá, vamos começar a trabalhar. Deixa eu pegar aqui a caneta para fazer a marcação, para indicar para vocês. Tá? Vamos lá, vamos seguir firmes. O que acontece? Vamos começar a analisar da camada mais interna para mais externa, certo? Então aqui nós temos o núcleo, né? Também chamado de endosfera, né? Nosso núcleo aqui. A endosfera. Então, o núcleo, né, ele é também chamado, do ponto de vista químico, de NIF. Rômulo, por que de NIF?
Porque são os dois principais elementos que constituem o núcleo. A gente pode perceber que o núcleo, né, é a parte da crosta terrestre onde você tem a maior temperatura, né, a região mais densa, de maior pressão também. Tá? Então, os materiais mais densos eles vão se concentrar no núcleo, com destaque para o ferro e para o níquel. Por isso o nome NiF, né? N de níquel e F de ferro, tá bom? Fe de ferro. Então, assim, às vezes algumas questões elas não apresentam, né, núcleo, elas falam sobre o NiF, né? Citam NiF, que é a classificação química do núcleo. Pela grande presença de níquel e ferro, ele é conhecido quimicamente como NiF e não como núcleo, tá bom? Mas vamos lá. Então o núcleo do planeta ele é subdividido em duas partes, né? O que nós chamamos de núcleo interno e núcleo externo. Essa diferença se dá também pela pressão, pela temperatura, mas também pela movimentação. Então uma divisão física. Tá? O que acontece? O núcleo interno do planeta, os cientistas eles acreditam que ele se apresente de forma sólida. Aí você pega e fala assim, Rômulo, como assim? Não é a parte mais interna do planeta? Sim. Não é a parte que tem maior temperatura? Sim. Né? Podendo chegar ali, acredita-se, a algo próximo a 6.000 graus Celsius. Aí você vai me falar o seguinte, existe algum material que resista, né, a essa temperatura? Já disse para você que não. Então como que o núcleo interno pode ser entendido como sólido devido à alta pressão? Então, por mais que nós tenhamos alta temperatura, né, alta densidade, nós temos uma grande pressão. E é justamente a alta pressão que explica, né, segundo os cientistas, o estado sólido do núcleo interno. O núcleo externo ele já vai se apresentar em estado pastoso, né, temperaturas ali, né, próximas a 4.000 graus Celsius, né? Então a gente consegue perceber a diminuição dessas temperaturas, né? Temperaturas que vão variando de 3.000 e pouquinho, 4.000 graus Celsius, né? Segundo, né, essas análises apresentadas. Então você vai perceber que o núcleo ele se encontra, né, de uma forma, núcleo interno, de uma forma sólida, ele é extremamente importante. Você vai entender, né, que essa rotação acelerada do núcleo interno isso vai criar o chamado campo gravitacional do planeta. Obviamente, eu não vou entrar nessa área, isso é uma área do professor de física, não vou me atrever a falar nada aqui, que eu vou cometer vários abortos na física, várias gafes, né, relacionadas à ciência, a essa ciência, né, na física, então não vou me intrometer nela. Então, qualquer dúvida, por favor, perguntem ao professor de física, né, sobre a questão do núcleo, né, interno do planeta, sobre a sua importância aqui, ó, do campo gravitacional. Então você recorre, por favor, ao seu professor de física aí, tá certo? Vamos lá, vamos seguir em frente. Então nós já fizemos a diferença, né? Cobrindo, envolvendo, né, o manto, nós temos uma camada de grande extensão. Obviamente esse desenho que eu fiz não dá conta, né, não tem o objetivo de ter uma escala, uma precisão, obviamente que não tem nem próximo a isso, mas só para você ter uma ideia. Reparem que o manto, né, é a parte que vai envolver o núcleo, né? É chamada a parte da mesosfera. O material que forma esse núcleo, né? Nós temos muita presença de ferro, de silício, de magnésio. Ele está em estado pastoso, né? O famoso magma. O magma, quando ele libera gases e atinge a superfície terrestre, por fendas que nós chamamos de vulcões. Os vulcões nada mais são do que fendas abertas na crosta terrestre pelas quais o magma atinge a superfície, ele passa a ser chamado de lava. Então, lava vulcânica, né? Material magmático, tá certo? Então, nós temos aqui o manto, tá? E o manto também ele é subdividido, né, em manto interno e manto externo. De novo, a gente recorre a uma classificação da física, porque tem a ver com a dinâmica, tem a ver com a velocidade de movimentação, que é analisada através dessas ondas sísmicas, né, da velocidade de ondas sísmicas captadas por aparelhos bastante precisos para isso. O manto interno está muito mais próximo ao núcleo e, consequentemente, né, temperaturas mais elevadas. O manto externo está muito mais próximo da crosta e, consequentemente, temperaturas menores. Então vai rolar ali aquela lógica do quente subir e do frio descer, devido às diferenças de densidade. Então nós temos uma eterna movimentação, né, no manto, uma eterna lógica de convecção no manto, que nós chamamos de correntes de convecção, onde o material se aquece, né, no manto interno próximo ao núcleo e com isso ele vai se elevar.
o material pastoso, né, se aproxima da crosta, vai se esfriando e a tendência é que ele aumente de densidade, consequentemente ele vai se rebaixar, tá bom? Então essa contínua movimentação que eu tentei representar aqui por essa setinha é extremamente importante. Por que isso? No manto ocorrem as chamadas correntes de convecção e são elas que explicam toda a dinâmica que acontece na crosta terrestre. Lembrem-se que a crosta terrestre ela é extremamente dinâmica, ela não é contínua, ela é fragmentada em porções que recebem o nome de placas tectônicas, porções estas, né, que apresentam tamanho, espessura, densidade, composição química e movimentação próprias, tá? A gente vai estudar um pouco depois no momento certo, tá bom? A camada mais externa, né, do núcleo é chamada, aquela que está mais na transição ali, né, com a crosta, ela é chamada de astenosfera, tá? Coloquei para vocês aqui, ó, astenosfera. Nome bacana, nome chique, né? Rômulo, então o que é a astenosfera? Diferentemente que alguns autores, como alguns professores apresentam, a astenosfera não se apresenta como uma camada, né, em separado. É a parte mais externa, ela está dentro, né, do manto. Então é a parte mais externa do manto. Consequentemente, é a parte mais rígida, né? Embora você não tenha ali, né, uma estrutura sólida, né, enrijecida plenamente, mas é uma camada, né, que mais se aproxima, né? Você pode perceber que esse material está mais solidificado do que o restante. E com isso você vai gerar uma baixa movimentação, ou seja, o material ali vai se movimentar a uma velocidade muito menor quando você compara ao restante do manto, certo? Então por isso que essa camada de baixa movimentação é tão importante, que sem ela a gente pode perceber que nós não teríamos, né, essa estabilidade aqui na crosta. Ao mesmo tempo, a astenosfera também vai ser responsável pelo equilíbrio isostático do planeta. Isso a gente vai entender um pouco melhor quando nós falarmos da teoria da isostasia, que é justamente aquela teoria que vai explicar um processo, né, de movimentação das placas tectônicas. Mais ou menos como você vai entender como fosse um barco. Pergunta aí o professor de física, né? Por que um barco, né, pequenininho, ele é menos estável do que um barcão? Porque você tem maior área de contato. Por que você tem, quando um barco está muito carregado, ele tende a se estabilizar, né? Ele vai movimentar um volume maior de água e tende a se estabilizar, e à medida que esse barco está, né, com menor carga, ele tende, né, a novamente se estabilizar, se elevando e movimentando água também. Reparem que algumas áreas do planeta, como por exemplo os polos, né, você tem essas variações. Então reparem que a crosta terrestre nos polos ela está em constante movimentação. Reparem, você tem, né, no inverno, num polo, uma maior presença de gelo, e consequentemente você tem um processo, né, de rebaixamento, certo? Há um processo depois no verão, aqueles meses, que é um aumento do derretimento, e você tem uma diminuição do material sobre, né, que exerce pressão sobre a crosta. Por outro lado, no outro polo, você já tem a relação inversa, devido às mudanças, né, climáticas. Lembrem-se que, como nós vimos em cartografia, durante meses o Polo Norte está recebendo incidência solar contínua, né, embora de uma forma indireta, enquanto isso o Polo Sul está em completa escuridão. Meses depois, há uma inversão, né? Nós temos um processo de iluminação contínua no Polo Sul e uma escuridão contínua, né, durante meses no Polo Norte. Então lembre-se disso. Essa relação é extremamente importante devido à presença dessa camada, que, né, comparativamente tem uma espessura muito menor do que as outras, mas tem uma importância assim, gigante, né? A chamada astenosfera. Tá bom? E aqui nós temos a nossa crosta terrestre, também chamada de litosfera. Como eu disse no vídeo anterior, litosfera significa a esfera das rochas. Lito é rocha, né, no grego. E essa crosta a gente vai dividir também. A gente vai dividir em duas partes. O que nós chamamos de crosta continental, tá? E que nós chamamos de crosta oceânica. Pelos nomes já fica claro o que ela quer dizer. Então a crosta oceânica é justamente o nosso assoalho marinho, que sustenta, né, os oceanos, tá bom? E a crosta terrestre é aquela camada mais, né, emersa aí, mais visual aí pra gente, tá bom? E nós temos aqui, ó, a plataforma, que é justamente a transição, né, se encontra aqui na transição entre a crosta,
a plataforma continental, que está entre a transição entre a crosta, né, continental e o assoalho marinho, tá bom? Mas repararam que eu coloquei duas palavrinhas aí interessantes para vocês? Do ponto de vista químico, né, a crosta continental também é chamada de sial, justamente pela grande presença de silício e alumínio na sua constituição, com muita presença de rochas graníticas, né? Você vai entender o que são rochas graníticas quando nós falarmos, né, no próximo bloco, na semana que vem, quando nós falarmos num outro momento sobre tipos de rocha. Tá? E a crosta oceânica ela é chamada de cima, devido à grande presença, né, na sua constituição de dois elementos, o silício e o magnésio. Então, nós temos uma grande presença de rochas de origem basáltica. Você também vai entender melhor o que é uma rocha de origem basáltica, né, de origem vulcânica, quando nós falarmos também sobre tipos de rochas que formam a estrutura geológica do planeta. Certo? Então, espero que vocês tenham entendido. E eu queria só dar mais uma pincelada. Através desses estudos de ondas sísmicas do planeta, né, a partir, né, dessa dinâmica, dessa velocidade diferenciada que os cientistas, através de alta tecnologia, conseguem perceber, eles conseguem identificar pontos de transição, pontos de descontinuidades entre uma faixa e outra. Então, em cada camada e subcamada que eu apresentei para vocês, nós temos uma camada de transição, uma camada de descontinuidade, como, por exemplo, entre um núcleo interno, o núcleo externo, entre o núcleo externo e o manto interno, entre o manto interno e o manto externo, entre o manto externo e a estenosfera, entre a estenosfera e a crosta, tá? Só que uma merece muita atenção. Rômulo merece muita atenção por quê? Porque ele é aquela mais cobrada nos vestibulares. Na verdade, eu só vi citar essa transição, né? É justamente a descontinuidade Morro, né? É uma abreviação para o nome dela, tá? Nessa imagem aqui vai ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu ampliar aqui para eu mostrar para vocês as camadas de descontinuidade, tá? Então, ó, vamos começar aqui falando sobre a camada de Mohorovic, tá bom? Que é a principal aí, mais conhecida como camada de morro, que é justamente a descontinuidade entre, né, o manto e a crosta, é a mais cobrada, certo? Nós também temos, né, a descontinuidade entre o núcleo e o manto, tá bom? E nós temos aqui também, né, a outra descontinuidade que também é muito cobrada, entre o muito cobrada, não é cobrada, né, nos vestibulares, entre o núcleo interno e o núcleo externo. Então, o que eu quero que vocês simplesmente tenham uma familiaridadezinha com a camada de Mohorovic, tá bom? Cara, mas nunca vi ninguém cobrar nada específico sobre ela, somente citar, tá? Somente citar aí. Nunca vi isso, então eu acho que a chance de cair num concurso público para você, né, dentro do estilo de provas que vocês vão fazer aí, né, vestibulares do Rio, alguns vestibulares de São Paulo, né, o Enem, assim, cara, a chance de cair é quase nula, tá bom? Mas fica o nome aí com descontinuidade de morro, né? Agora, gente, vê se fica um pouco mais fácil da gente entender essa imagem, certo? Você consegue ver, né, as camadas que constituem o planeta, o núcleo interno, o núcleo externo. Lembrem-se, né, que o núcleo interno, acredita-se que ele se apresente em estado sólido, mesmo, né, dentro das altas temperaturas, mas alta pressão leva a essa constituição, e ele é responsável pelo campo gravitacional do planeta, certo? Lembrem-se da fratura, né, entre o manto interno e o manto externo devido a uma diferença física de movimentação, de temperatura, onde acontecem as famosas correntes de convecção, que geram todo o dinamismo aqui, ó, na crosta terrestre, que também é dividida em crosta oceânica e crosta continental. E aqui nós temos, né, a representação, ó, por exemplo, o núcleo, né, ele, né, a nossa endosfera, ele é chamado de, ó, NIF, devido à sua grande presença, à sua grande constituição de níquel e ferro, certo? O núcleo interno, acredita-se que ele se apresente em estado sólido, tá? Enquanto o núcleo externo, estado líquido. A mesosfera, né, que é justamente o nosso querido manto aqui representado, uma grande presença de ferro, de magnésio, de silício também, tá? Magnésio, ferro e silício. Depois vocês trocam uma ideia com o professor de Química, onde ele vai apresentar todos os elementos da tabela periódica presentes aqui no manto. Certo? A gente pode
apresentar isso. Deixa eu só apagar aqui que eu marquei errado, né? Cadê, ó? O manto, né? Ó, o manto aqui, ó, grande presente de ferro, magnésio e silício, tá bom? A estenosfera, né? Aquela camada de baixa movimentação, que é a camada mais externa, né? A camada mais externa do manto, tá? Reparem que aqui, ó, o quadro aqui que eu digitei tá errado, tá bom? O quadro que eu digitei que tá errado, aqui era para estar em estado pastoso, né? Aqui tá como sólido, na hora de eu copiar e colar eu devo ter feito cagada aí na apostila de vocês, ou foi a própria edição da gráfica, então peço desculpa, tá bom? E aqui a nossa litosfera, a esfera das rochas, né, em estado sólido, tá bom? Certo? Espero que vocês tenham entendido aí, ó, constituição da crosta, né, continental. Aqui nós temos o Cial, né, muita presença do silício e do alumínio, né, presença, né, de rochas graníticas. A crosta oceânica, também chamada de cima, né, presença de silício e magnésio, tá bom? Grande presença de rochas basálticas. Então, aquelas explicações que eu dei para vocês nada mais são do que o que está constando nessas tabelas que vocês encontram na apostila, tá? Espero que vocês tenham entendido essa constituição e, obviamente, nos próximos capítulos a gente vai se dedicar à crosta terrestre e à sua dinâmica, tá bom? O que os vestibulares cobram sobre, né, o núcleo e sobre o manto tá aí, né, nesse vídeo que eu apresentei para vocês, tá bom? Agora, todo o processo de aprofundamento, toda a complexidade das questões está relacionado aos acontecimentos que envolvem a dinâmica da crosta terrestre, certo? É o que a gente vai estar trabalhando nos próximos encontros, tá bom? Aqui por hora, obrigado, espero que eu tenha ajudado, grande abraço para vocês, qualquer dúvida é só anotar, tá bom? Beijão aí. E desculpem aqui, ó, o equívoco. Vou até marcar de novo aqui, ó. Deixa eu até melhorar isso aqui para vocês na hora não se confundirem. Então aqui tá errado, tá? Tá errado, tá? Eu peço desculpa a vocês aí. Grande abraço, beijo para vocês.